Olá, amigos. O antigo ditador da antiga União Soviética, extinta União Soviética, União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, no evento ele deu a seguinte declaração: ideias são mais poderosas que armas. Nós não deixaríamos os nossos inimigos terem armas. Por que deixaríamos terem ideias? Então esse é o ditador russo, né, da antiga União Soviética. Nós vemos lá no Evangelho de João, né, que João ele começa o Evangelho dele falando a respeito do Logos. Né, quem olhar a Bíblia no grego, né, ou o Evangelho de João no grego, vai ver que Logos é o que está lá. Ele foi traduzido por palavra, em algumas versões por verbo. Mas a versão original fala em Logos. No princípio, ele era o Logos, né? E o Logos estava com Deus, né? E todas as coisas foram criadas por meio dele, né? E o Logos era Deus. Então, por que João escreveu isso, né? Ele se referiu a Jesus Cristo como Logos? Porque João ele estava em Éfeso, que era o centro da filosofia antiga. E quem definiu essa palavra Logos foram os filósofos, né? O Heráclito foi o principal deles que definiu isso aí mais ou menos em 460 anos antes de Cristo. E uma das definições para Logos é ideia. Então a gente pode traduzir esse texto do primeiro capítulo de João como: no princípio ele era a ideia de Deus que veio, né? Palavra também está dentro desse contexto, né? Eu posso traduzir por palavra ou posso traduzir por discurso, né? Então, na verdade, quando eu traduzo por palavra ela significa muito mais do que uma palavra significa na nossa língua portuguesa, né? Essa palavra, ela veio da mente de Deus, do próprio Deus, e veio para nós, né, por meio de Jesus Cristo. Então, por isso que se diz, né, que Jesus Cristo era a palavra, ou era o Logos. Né, uma ideia, um plano de Deus, né? Então, se nós entendermos como a ideia de Deus, né, nós começamos a entender muitas coisas que acontecem hoje, né? O atual presidente Lula, antes da eleição, ele deu um discurso que ele disse que podiam prender ele, não sei se parece que ele se referiu em matar também, que ele era uma ideia, né? Porque o diabo usa, né, esse termo, porque o diabo tem as suas ideias, né? Nós temos as nossas ideias próprias, né? E as ideias, elas partem de pensamentos, né? Então, o Napoleão Hill, né, que viveu lá, ele nasceu acho que em 1883, mais exatamente. O Napoleão Hill ele influenciava, né, pessoas que tinham, vamos dizer assim, alguma relevância, né, na sociedade americana. Ele era um estilo autoajuda, né? Ele fazia desenvolvimento pessoal. Então ele escreveu um livro que, traduzindo o título para o português, é Pense e Fique Rico. Então, se vocês puderem ler esse livro, eu li esse livro. Então, porque pensando é que a gente tem as ideias. Se a gente não pensar em nada, a gente nunca vai ter uma ideia. E as ideias é que importam muitas vezes. Então, por isso que o Stalin, né, conhecedor disso, ele diz, né? E o Lula também, conhecedor de todo esse
esse panorama, né, tendo uma visão desse panorama, ele falou, ele era uma ideia. Ele era uma ideia. Então o Stalin sabe que essa ideia de Deus, ela está na Bíblia. Né? Por isso que países comunistas, eles proíbem a Bíblia. Porque a gente pode descobrir uma ideia de Deus. A gente pode descobrir o que Deus pensa. Então o grande segredo, ele está justamente aí. A gente pensar como Deus. Não só descobrir como Deus pensa, mas pensar como Deus. Porque o grande problema do homem é pensar diferente de Deus. Por isso que a Bíblia diz, andarão dois juntos se não estiverem em acordo. Não andarão, há uma discórdia. Então, por que dúvida, né, que é traduzido da palavra diacrino, do grego, essa palavra, a tradução dela mais correta seria discernimento. Né, porque nós temos que discernir aquilo que Deus pensa para nós estarmos em condições, né, de pensarmos como Ele pensa. Nós temos que primeiro descobrir o que Deus pensa e depois discernir o que Deus está pensando, porque se nós não discernirmos o que Deus está pensando, nós podemos até julgar, e julgamento é uma outra tradução para diacrino, que é a palavra grega na Bíblia traduzida por dúvida. Então não há nenhuma condição, né, de quem duvida de Deus, ou duvida, vamos dizer assim, daquilo da palavra de Deus, daquilo que está escrito na Bíblia, né, que a gente entende como o pensamento de Deus, né, as ideias de Deus, né, a mente de Deus. Não tem como a gente seguir a Jesus Cristo se a gente discorda dessas ideias. Né? Por isso a dúvida ela é crítica, né, para quem se predispõe, né, a seguir Jesus Cristo, a seguir seus ensinamentos. Então, aí por isso que na Bíblia, lá em Jeremias, né, no capítulo 29, 11, está escrito o seguinte, Deus falando através do profeta: eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito. Eu imagino que alguém estava pensando, né, a respeito do que Deus estava pensando a respeito deles. É uma pergunta que no meio cristão, uma dúvida, né, ou uma pergunta que sempre surge no meio cristão. Né? Será que Deus está me ouvindo? Será que Deus ele vai atuar em meu favor? Será que Deus está pensando alguma coisa no futuro, né, a meu respeito? Ou está pensando em me beneficiar, né, me dar alguma bênção? Né? Então sempre tem essa dúvida, porque o ser humano ele tem a tendência a pensar que não está suficientemente justificado para receber algo de Deus, né, por merecimento. Né, e as coisas, isso aí é uma outra mensagem, né, as coisas não funcionam assim. Então nós recebemos alguma coisa de Deus não por merecimento, mas pela graça. Então eu bem sei os pensamentos que eu tenho a respeito de vós, ou a vosso respeito. Aí ele completa, pensamentos, quais são os pensamentos de Deus a nosso respeito? Pensamentos de paz e não de mal. Por quê? Aí ele completa, para vos dar o fim que esperais. O que a gente espera de Deus? A gente espera receber o bem de Deus. Então diz, eu penso sempre em dar a vocês um futuro bom. Em outra versão fala um futuro e uma esperança. Eu penso em dar a vocês um futuro e uma esperança. Então nós temos que entender o pensamento de Deus e pensar como Ele pensa. Então eu volto de novo, em outros vídeos eu sempre, regularmente eu volto lá a Isaías 53, Ele levou sobre si as nossas enfermidades. É isso que Deus pensa. É isso que foi revelado a Isaías, na visão para Isaías. Ele levou as nossas enfermidades. Pelas pisaduras de Cristo, nós somos sarados. Então nós temos que pensar como Deus. E ter em mente, na nossa consciência, esse plano de salvação, esse plano de restauração do ser humano. Um abraço.